Segunda-feira, 13 de janeiro, uma manhã cinzenta com alguma chuva e também com reforço de segurança no perímetro da Assembleia da República devido às manifestações em repúdio à tomada de posse, caracterizava o ambiente da Casa Magna para a cerimônia solene de investidura dos deputados para a 10ª legislatura parlamentar. Tal como tinham anunciado este domingo, as bancadas parlamentares da Renamo e MDM não se fizeram presente por não reconhecer os resultados eleitorais, tendo tomado posse 210 deputados, dos quais 171 do Partido Frelimo, que continuam a assumir a maioria parlamentar, e 39 deputados do Podemos. A cerimônia solene dirigida pelo chefe do Estado, Filipe Nyusi, contou com a participação do corpo diplomático e de altas individualidades de órgãos de soberania. A pátria e o Estado moçambicano, dedicar todas as minhas energias à causa do povo, respeitar a Constituição e as leis no exercício do meu mandato de deputado. Maputo, aos 13 de janeiro de 2025. Depois de juramento de tomada de posse, seguiu-se o momento de eleição da Presidente da Assembleia da República, ato que culminou com a escolha da ex-ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, com 169 votos, contra 32 de Carlos Tembe e Fernando Joni, que obteve 7 votos. Na sua intervenção, Talapa defendeu um parlamento dialogante e inclusivo nos esforços para travar a crise pós-eleitoral no país. Independentemente de sermos de bancadas parlamentares diferentes e de termos o direito de pensarmos diferentes, devemos olhar para o povo. Depois da tomada de posse, os deputados manifestaram o compromisso de legislar para responder aos desafios preeminentes da paz e estabilidade, emprego para jovens, saúde e educação. Nós somos um ponto minúsculo da sociedade e para ter essas informações adequadas, vai ser necessário, portanto, a colaboração da sociedade para que nós possamos trazer na casa do povo e discutir isso com toda a força, para que haja mudança. Esse país precisa de mudança. Nomeadamente paz, estabilidade, educação, saúde, emprego para jovens, habitação para jovens e termos moçambicanos que investam. O que significa que temos jovens que efetivamente saibam como aproveitar os seus talentos, os seus conhecimentos, as suas capacidades para investir positivamente no seu próprio país. Um dia depois de ter convocado manifestações por 3 dias em repúdio aos resultados eleitorais, depois do seu regresso ao país, Venâncio Mondlane voltou a reiterar a disponibilidade de dialogar e tendo em vista a pacificação do país, exigindo algumas medidas e para participar no diálogo político. Desde 1994, sobretudo com o conflito que se gerou entre a Frelimo e a Renamo, tudo era resumido em quê? Como é que nós fazíamos a composição do Parlamento? Como é que fazíamos a composição do governo? Como é que fazíamos a composição dos outros órgãos colegiais, como o Conselho de Estado, o Conselho Superior da Magistratura Judicial e os outros? Portanto, era partilhar lugares, que era partilhar privilégios. E depois faziam-se reformas da lei eleitoral, coisa assim parecida. Mas era tudo feito em coisas que não refletiam diretamente na vida das pessoas. O que eu quero trazer agora é que tem que haver medidas concretas que a população sinta que no seu dia a dia estas negociações, este diálogo também está-se a lembrar deles. A minha proposta foi, por exemplo, o compromisso nacional de construção de 3 milhões de casas em 5 anos. Compromisso nacional de uma verba até 600 milhões de dólares para os pequenos e médios empresários que sofreram nos seus negócios durante o período das manifestações. Uma linha de financiamento até 500 milhões de dólares para micro e pequenas empresas de jovens e de mulheres em 5 anos. Outra medida também extremamente importante é a libertação incondicional dos cerca de 5 mil detidos que têm relação com a questão do movimento das manifestações.
Outra medida também que é extremamente importante é o tratamento médico medicamentoso gratuito para todos aqueles que foram vítimas da brutalidade policial nos últimos 3 meses. Por último, a compensação financeira para todos aqueles que perderam os seus parentes. Há pessoas que ficaram órfãos, há viúvas, há viúvos, perderam as suas vidas, é preciso compensar. Se isto for feito com estas medidas, eu, Venâncio, sinto que temos uma boa plataforma para iniciarmos em Moçambique um processo de reconciliação, para iniciarmos em Moçambique um processo de pacificação. O que eu não aceito é que a gente apenas veja lugares no Parlamento, que a gente veja apenas lugares no governo, que a gente apenas veja lugares no Conselho Nacional e por aí fora, coisas do gênero, que é a acomodação de políticos. Eu agora quero a acomodação do bem-estar do nosso povo. Se isso for feito, estou disponível a sentar à mesa de negociações, estou disponível até se calhar a chegarmos a um acordo nacional e uma agenda nacional com esses pontos. Desde que esta agenda nacional, como eu disse, depois tenha aprovação no Parlamento em forma de uma resolução ou de uma lei. Neste primeiro dia dos 3 das manifestações, o sistema de transporte e serviços públicos, quanto privados, e o comércio estiveram condicionados nas cidades de Maputo e Matola. A atitude tomada pelos partidos da oposição, Renamo e MDM, dos deputados não tomarem posse na Assembleia da República, o jurista Paulo de Sousa considera ser um ato estrategicamente falhado. Para a fonte, os deputados eleitos têm vontade de estar presentes na casa, mas não podem devido a ordens superiores. Neste momento não se pode fazer tanto para impugnar resultados. Já não há circunstâncias de legalidade para impugnar resultados ou para refletirmos sobre os efeitos legais de um processo eleitoral que alguns dizem que não ter corrido perfeitamente. O que isto quer dizer? Já estão homologados os resultados. Extinguiu-se a garantia dos recursos para reclamação e impugnação desses resultados. Neste momento, o que se deve fazer é constituir os órgãos. E os partidos políticos, sabendo que têm este rigor, devem mostrar a sua insatisfação naquela casa. Ou seja, eles têm todas as hipóteses, durante esses 5 anos, que começam hoje, de impugnar, de manifestar insatisfação política, inclusive dos resultados, naquela casa, ou seja, na Assembleia da República. Portanto, eu penso que a não presença na tomada de posse é um ato negligente, é um ato estrategicamente falhado, porque prejudica o partido, no seu conteúdo rigoroso como partido político, mas também compromete e prejudica aqueles cidadãos que confiaram naqueles partidos políticos. Ou seja, para mim, isto é mais um interesse particularizado da liderança desses partidos do que da coletividade. Eu penso que os deputados eleitos por cada um desses partidos que não está presente têm vontade de estarem ali, mas infelizmente a liderança orienta, que são os presidentes dos partidos, a não estarem. E isto tem efeitos consequentes. Se não tomam posse hoje, segundo o jurista, os deputados têm mais 29 dias para formalizarem a tomada de posse usando outro formalismo diante do novo presidente da Assembleia. O que isto quer dizer? Se não tomam posse hoje, no dia da cerimônia solene da construção daquele órgão, o órgão maior do seu ponto de vista legislativo, que é a Assembleia da República, podem perder as garantias, os direitos consagrados para deputados eleitos. Ou seja, a partir de hoje, eles têm mais cerca de 29 dias para formalizarem a tomada de posse, ou seja, para justificarem a ausência de hoje e tomarem posse num ato não equivalente a este, ou seja, não num ato solene com todo o rigor que está a acontecer hoje, mas com outro formalismo perante o Presidente ou a Presidente da Assembleia da República. Portanto, e isto para mim, se efetivamente acontecer, volto a frisar que é um ato de negligência, de tentativa de ocultar os factos de convicção errada ao povo, porque se não tomam posse hoje, depois tomam posse durante os próximos dias, quer dizer que sempre houve interesse em tomar posse. E com isso não deixa-se de enganar a população, ou seja, aquele pressuposto de que não fomos tomar posse porque estamos insatisfeitos. E isto, para mim,
é um ato, vamos lá dizer, insatisfeito, ou um ato de insatisfação, quer no campo político, social, entre outros. Apesar da decisão feita pelos partidos, esta não compromete a constituição do órgão. Portanto, e veja só que mesmo que a Renamo ou o MDM não estejam hoje na tomada de posse, isto não compromete a construção daquele órgão. Olhando os números, portanto, o Partido Podemos tem cerca de 43 deputados eleitos, a Frelimo tem 171, perfaz mais da metade, ou seja, 214 deputados naquele momento, naquela casa, portanto, tem todas as condições para funcionar na ausência deles. De referir que são cerca de 36 deputados que correspondem aos dois partidos que não se fizeram presentes na cerimônia da tomada de posse a deputado na Assembleia da República. O segundo mandato de Filipe Nyusi como Presidente da República praticamente já encerrou e faltando entregar as pastas já na próxima quarta-feira ao novo Presidente da República constitucionalmente declarado, Daniel Francisco Chapo. Os últimos dias de mandato de Filipe Nyusi têm sido de grande tormento. As greves sucessivas dos profissionais de saúde e professores e os empresários que clamavam pelos pagamentos de bens e serviços fornecidos ao Estado. E com a realização das eleições de 9 de outubro passado e consideradas as mais fraudulentas, desencadearam uma onda de contestações jamais vistas, o que certamente aumentou o tormento e pressão na arrecadação de receitas, o que elevou o nível de preocupação e para o Executivo. E na hora do adeus, o governo, que esta segunda-feira foi exonerado e sai sem pagar o 13º salário aos funcionários e agentes do Estado. Justificativa, elevadas dívidas e crises decorrentes das manifestações, disse esta segunda-feira Adriano Malian, que acumulava nos últimos dias as pastas das finanças e a de primeiro-ministro. Declarações que se seguem foram feitas à margem da cerimônia de investidura dos deputados da 10ª legislatura. Não temos condições, há muitas questões a resolver, temos dívidas, horas extras e tal, não conseguimos ter dinheiro para pagar, porque se tivéssemos mesmo, teríamos resolvido todos esses problemas, mas o importante é que conseguimos pagar o salário normal e agora estamos a trabalhar para que no mês de janeiro também não falte salário, mesmo com esses problemas todos que nós tivemos. Temos que garantir para que o salário de janeiro seja pago nos dias agora. 13º sempre foi dito como condicionado à existência de disponibilidade. Fechamos as contas em dezembro e notamos que, de facto, a haver dinheiro, tínhamos que resolver esses problemas todos da educação, horas extras, e não temos, por isso é que também fizemos um plano da amortização das dívidas. Portanto, não vai ser possível. A vontade havia, mas os últimos acontecimentos, tudo isso, implicaram uma reformulação do orçamento e como o Ministro das Finanças não gosta de prometer coisas que não pode, então eu estou a ser honesto, a situação é esta. Muito obrigado. Eu, Daniel Francisco Chapo, juro por minha honra respeitar e fazer respeitar a Constituição, desempenhar com fidelidade o cargo de Presidente da República de Moçambique, dedicar todas as minhas energias à defesa, promoção e consolidação da unidade nacional, dos direitos humanos, da democracia e ao bem-estar do povo moçambicano e fazer justiça a todos os cidadãos. Estas foram as palavras de juramento proferidas pelo atual Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, na cerimônia de tomada de posse que teve lugar esta quarta-feira na Praça da Independência, na cidade de Maputo.
A cerimônia, que decorreu sob altas medidas de segurança em contextos das manifestações pós-eleitoral, contou com a presença de dois chefes de Estado, Cyril Ramaphosa, e da Guiné-Bissau, Umaro Embalo, e altos signatários de mais de 30 países, para além de dos antigos presidentes da República de Moçambique. De Flip News, Daniel Chapo recebeu as insígnias de Estado num ato que simboliza o poder, ou seja, passagem de testemunho. Minhas senhoras e meus senhores, caros compatriotas, em conformidade com o disposto no número 1 do artigo 149 da Constituição da República, declaro Sua Excelência Daniel Francisco Chapo investido no cargo de Presidente da República de Moçambique. Após este ato, Daniel Chapo assinou o termo de compromisso de servir a nação e foi com a mão esquerda. Entre vários momentos que se seguiram, já como Presidente da República, Chapo falou à nação, no seu discurso, prometeu devolver a segurança pública num contexto em que o país enfrenta desafios, sobretudo a instabilidade política resultante dos protestos eleitorais liderados pelo candidato presidencial Venancio Mondlane. A harmonia social não pode esperar, nem a construção de consenso sobre os aspectos que preocupam o povo moçambicano. Por isso, o diálogo já começou e que não descansaremos enquanto não tivermos um país unido e coeso rumo à construção do bem-estar para todos nós. O nosso diálogo com as forças políticas será sempre franco, honesto e sincero. A estabilidade social e política é a nossa prioridade das prioridades. No que diz respeito às medidas administrativas e governação, garantiu reduzir o número de ministérios e eliminar as secretarias, assim como as figuras de vice-ministros, entre outras medidas visando contenção de despesas do Estado. Vamos reduzir o tamanho do governo, começando com a redução de ministérios. Começando com a redução de ministérios, ministros e eliminação de secretarias de Estado equiparados aos ministérios. Esse exercício significará uma economia em cerca de 17 mil milhões de meticais por ano. Esse dinheiro será direcionado para onde realmente importa: educação, saúde, agricultura, água, energia, estradas, para a melhoria da vida do nosso povo. Além disso, vamos eliminar a figura do vice-ministro. A partir de agora, teremos secretários de Estado com responsabilidades claras e bem definidas, respondendo diretamente aos ministros. Um governo menor, mas muito mais ágil e eficiente. As atribuições do secretário permanente dos ministérios serão redefinidas para que este não seja apenas uma figura cosmética. Com estas mudanças, pretendemos simplificar a máquina governativa e diminuir ainda mais os gastos públicos. É hora de termos um governo que respeita o suor do povo moçambicano e utiliza cada metical com responsabilidade. Sabemos que precisamos de otimizar os recursos, por isso vamos racionalizar as instituições tuteladas, sejam elas institutos, agências, fundos ou universidades. Isto significa unir, extinguir ou reformular essas entidades, garantindo que cada centavo investido sirva diretamente à nossa população. Nas províncias também haverá mudanças.
Os secretários de Estado na província, com certeza, vão se concentrar melhor apenas em função de supervisão, monitoria e avaliação das tarefas do Estado e do Governo Central. Na província, enquanto as tarefas executivas ficarão com o Conselho Executivo Provincial, liderado pelo governador da província. Tal como está previsto na nossa Constituição da República de Moçambique. Isso ilumina, ou melhor, elimina duplicações desnecessárias, reduz os custos e melhora o atendimento às necessidades reais do nosso povo. No setor da defesa e segurança nacional, o comandante em chefe diz que tomará atenção especial no combate à corrupção, crimes organizados, assim como os raptos. Os raptos que tiram a paz das nossas famílias, muitas vezes com cumplicidade de quem devia proteger-nos, são um ultraje que não vamos tolerar. Vamos enfrentar o crime organizado e garantir que a segurança volte a ser uma realidade para todos os moçambicanos. Moçambique não pode continuar a ser refém da corrupção, do compadrio, da inércia, do clientelismo, do amiguismo, do nepotismo, do lambebutismo, da incompetência, da injustiça e de todos os vícios e desvios da boa conduta exigida aos servidores públicos. Garantir que o sistema de justiça seja independente, eficiente e acessível para todos também faz parte das medidas de governação. A justiça não pode ser uma promessa distante. Sabemos que a lentidão nos processos judiciais, a insatisfação dos magistrados e as ameaças que enfrentamos comprometem a qualidade do nosso sistema judicial. Isso vai mudar. Os tribunais estarão ao serviço do povo com independência e eficiência. Já para o sistema de educação e saúde, Chapo promete ensino de qualidade e garantir o acesso universal a serviços públicos. Sei que muitos de nós enfrentamos um sistema de saúde com muitos desafios ainda. Médicos e enfermeiros a trabalhar com falta de equipamentos adequados e sem proteção suficiente. Isso é inaceitável. Vamos trabalhar para ultrapassar. Restaurar o sistema de saúde e investir nos profissionais e devolver a dignidade ao atendimento público ao nosso povo. Também ouvimos os professores, que muitas vezes lutam sozinhos pela educação das nossas crianças, mesmo sem receber pelo trabalho extra. Queremos assegurar-vos que a educação e a saúde será uma prioridade e que os professores e enfermeiros, incluindo médicos e agentes de serviço, serão valorizados porque eles merecem. No fim do seu discurso, o atual chefe de Estado reiterou o compromisso de continuar a trabalhar e a valorizar o empenho e apoio dos parceiros bilaterais, proteger e servir o cidadão, devolvendo a justiça social para garantir a paz e a igualdade a todos os moçambicanos. Ele diz que já iniciou esse diálogo, é preciso que ele continue e que seja genuíno, que as partes sintam todas elas confortáveis, que esse diálogo vai dar resultados. É preciso pacificar, é preciso que a nação se reencontre e, nessa medida, é útil que, de facto, hajam ações concretas para que esse diálogo tenha resultados. Naturalmente que esse diálogo deve vir acompanhado de reformas. Há reformas profundas que se exigem no nosso Estado de Direito Democrático, essencialmente de integridade das instituições, de salvaguarda dos princípios que a lei rege e, acima de tudo, pelo respeito da vontade popular. Nós todos queremos a paz, a todos os níveis. Infelizmente, temos uma situação em Cabo Delgado que já vai por aí quase 7 anos e agora, com esta situação de crise pós-eleitoral, levamos a coisa para um outro nível. Tem gente passando mal. Eu, como tenho dito abertamente, este é um processo que tem que ser feito via políticos. Ele é o presidente o presidente da República, é o secretário-geral do Partido Frelimo, então, mais do que ninguém, está numa posição de criar esse diálogo com os outros players na área para que o Moçambique avance e seja aquilo que nós queremos como país. Felizmente, Venâncio Mondlane é pastor, eu quero acreditar que ele tem estado também
a sentir a dor que o povo moçambicano tem estado a passar, a fome que o povo moçambicano tem estado a atravessar. São dias de paralisação do Estado moçambicano, do país, dos negócios, daquela mamana que depende do dia a dia para ganhar o seu pão, para poder garantir que os seus filhos tenham mata-bicho, tenham almoço e tenham jantar na mesa. Pelo que, apesar desses dizeres dele, eu acredito que no fundo do coração dele, ele compreende que esse não é o melhor caminho, as manifestações nunca foram o melhor caminho, eu acredito que ele compreende isso, e porque também o presidente Daniel Francisco Chapo é uma pessoa de paz, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa abençoada. Quero acreditar que encontrarão caminhos para a resolução daquilo que são as diferenças e vai de certeza encontrar meios de poderem se reconciliar entre eles, primeiros líderes, e depois para garantir a estabilidade e o bem-estar do povo moçambicano. Eu creio que não é uma celebração para a Frelimo. Esta deve ser uma celebração para os moçambicanos. E vou-me explicar. Creio que o incumbente, o candidato, o presidente eleito, a sua grande responsabilidade vai ser trazer a família desavinda, a família desencontrada para cima de uma mesa, conversar, dialogar e olhar para o futuro. O desafio da reconciliação entre a família moçambicana. Este é o grande desafio de Daniel Chapo. E é nesse sentido que eu celebro esta responsabilidade para as suas mãos, para que Deus lhe dê a visão, para que nos traga juntos e possamos olhar para este país da mesma maneira, em termos de ótica de futuro. As diferenças vão permanecer, seguramente, mas Moçambique em primeiro lugar e todos nós não temos onde ir. Este é o nosso país e para ele temos que trabalhar. Neste momento em que estamos aqui a celebrar o empossamento de Daniel Chapo, há registro de mortes na periferia da cidade, como por exemplo na Matola. Como é que olha para estes factos muito contraditórios? Esta é a realidade que estamos a viver hoje. Mas, como disse, a grande responsabilidade dele é pôr uma pedra em cima disso, para que isso fique em registros para o passado e comecemos a olhar para a frente. E olhar para a frente significa ouvir a voz dos desfavorecidos, a voz dos mais pobres. E esta é a grande responsabilidade de Daniel Francisco Chapo. O dia que deveria ser de festa nacional transformou-se em luto. Um luto que parece ser já habitual dentro das famílias moçambicanas que, a cada dia que passa, seus membros ou entes queridos são assassinados por quem devia os proteger, os agentes do Estado. O sangue na tomada de posse voltou a ser derramado no dia em que o novo presidente declarado era impulsado como o eleito e para dirigir os destinos da República de Moçambique. A madrugada desta segunda-feira, 15 de janeiro, jamais será esquecida no bairro da Machava Sosmol, município da Matola, onde 3 adolescentes com idades que variam de 15 a 17 anos perderam vida, vítimas de um baleamento que tudo indica intencional, ou seja, silenciar as vítimas. Mataram mais 3 adolescentes aqui na Machava Sosmol. Estamos a pedir socorro, estamos a pedir ajuda. Estamos a pedir ajuda porque nós não sabemos até onde isso vai. Nós não sabemos até onde isso vai, nós não sabemos até onde a polícia vai com isso. Então, socorro. Estamos a pedir a quem de direito. Aqui é só um jovem. Um jovem dos 6 a 17 anos foi dado tiro com a polícia, é o primeiro corpo. Só usa teu telefone. É o primeiro corpo, aqui temos aqui. Infelizmente não tenho a coragem de abrir o corpo. E os jovens parece que correram para esse lado, que é o segundo corpo, ele correu e, pela forma como está, a polícia seguiu até aqui onde estamos. Isso aconteceu no período das 2 de madrugada, 3 e tal.
Nós estamos aqui desde a madrugada, não estamos a ter intervenção da polícia, não estamos a ter intervenção de ninguém. Estamos aqui mesmo a gritar socorro, mas Chava-se Simula acordou assim com uma tristeza. Estamos a falar de 3 jovens, 3 adolescentes, porque não são jovens, 17 anos de idade. 3 adolescentes, estamos a pedir ajuda. Nós não sabemos até onde isso vai, não sabemos porque que a polícia faz isso, mas socorro família. O socorro voltava também a ser pedido na zona da Brigada Montada, bairro Luís Cabral. Um jovem foi baleado na cabeça. Era mais uma vítima de tantas centenas já contabilizadas nesta maratona de luta pela justiça e verdade eleitoral. Na baixa da cidade de Maputo, com o bloqueio das vias que dão acesso à Praça da Independência, local da cerimônia da tomada de posse, mulheres indefesas eram também agredidas pelos agentes da Unidade Intervenção Rápida, vulgo UIA. Apesar dos bloqueios impostos pelas ordens superiores em todas as vias, nas mediações, a população gritava e clamava o nome do seu presidente em forma de repúdio à tomada de posse. É o presidente do povo, Venâncio Ué! Venâncio Ué! Venâncio Ué! E fora da cidade capital, ou seja, nos bairros periféricos, o cenário de bloqueios e queima de pneus também tomava conta das principais ruas. O contestado presidente da República, suportado para Frelimo, e tem de resto vários desafios reais pela frente, e primeiro de aceitação do público gastado com elevado custo de vida, corrupção na função pública, desemprego e sobretudo na maioria dos jovens moçambicanos, e problemas estes que aumentaram nos últimos 10 anos de governação de Filipe Nunes e da Frelimo. Dialogar com Venâncio Mondlane, considerado candidato do povo e eleito nas eleições de 9 de outubro passado e mobilizador das manifestações populares, deverá ser imediato. Um dia depois de tomar posse como presidente da República, Daniel Chapo participou nesta quinta-feira em Maputo numa cerimônia interreligiosa promovida por o Conselho das Religiões de Moçambique, marcando assim o seu primeiro ato público como chefe de Estado. Chapo explicou a escolha deste ato no meio de 3 propostas. A primeira proposta era ver se podíamos fazer um jogo de golfe, que tem sido habitual nos outros países, há uma presença ao golfe. A segunda proposta era ver se haveria um jogo de futebol. E a terceira, que veio dos nossos líderes religiosos, era aquilo que nos outros países chamam Prayer Day, que é um dia de oração para que o Presidente da República pudesse começar a sua atividade do primeiro dia de trabalho com a presença num culto interreligioso. E por falar da paz e reconciliação nacional, Chapo reiterou dar seguimento ao diálogo com os partidos políticos e, sobretudo, com Venâncio Mondlane, promotor dos protestos pós-eleitorais. Daniel Chapo garantiu que serão encontrados consensos o mais rápido possível para a estabilização do país, do caos que se encontra. Mas o diálogo que já começou, na altura, com o nosso presidente, já antigo presidente, Filipe Jacinto Nunes, nós vamos dar seguimento a este diálogo
e temos certeza absoluta que vamos encontrar consensos, vamos encontrar mecanismos de estabilizar o país e este país o mais rápido possível voltar a ter a estabilidade econômica, social e política. Chapo acredita que em política, sobretudo em democracia, não existem inimigos, mas sim adversário. Por isso, entende que as partes perdedoras nos pleitos eleitorais devem reconhecer a derrota. Em política, não existem inimigos, sobretudo em democracia. Existem apenas adversários. Tal como em desporto, Ferroviário de Maputo não é inimigo de Costa do Sol. Costa do Sol não é inimigo do Ferroviário de Maputo. São apenas adversários. Por isso, quando eles chegam, cada um tem o seu balneário, entram no campo, cada um tem o seu equipamento, com cores diferentes. Durante 90 minutos, jogam, batem-se os pés, uns apanham até cartolinas amarelas, outras vermelhas, termina o jogo, um ganha, outro perde, mas aí mesmo basta o árbitro apitar, abraçam-se. O chefe de Estado declarado e empossado como eleito, que falava esta quinta-feira em Maputo, durante o culto interreligioso de arrependimento e reconciliação, assegurou que vai continuar a trabalhar com as comunidades e líderes religiosos para a promoção da paz e reconciliação nacional para o desenvolvimento do país. Vamos continuar a trabalhar com os nossos líderes religiosos, que eu agradeço bastante, para podermos, como irmãos, continuar não só a este nível em que nós nos encontramos, mas a todos os níveis do nosso país, a nível nacional, mas também a nível provincial, a nível distrital, a nível dos postos administrativos, localidades, até as povoações, para que cada um dos moçambicanos abra o seu coração, possa realmente amar o próximo e possamos acelerar essa necessidade de estabilidade, podermos trabalhar para o desenvolvimento deste país. Ouvimos aqui que Moçambique é um país abençoado, todos nós cremos nisso e temos que transformar esta bênção em prosperidade. Para além de diversos líderes religiosos, estiveram presentes diversas personalidades da arena política e da justiça. Daniel Francisco Chapo foi empossado novo presidente da República de Moçambique nesta quarta-feira. Ao quando do seu primeiro discurso como presidente, prometeu reduzir números de ministérios, banir secretárias de Estado e rever as regalias dos dirigentes. Alguns munícipes beirenses aprovam seu manifesto, mas exigem que os planos saiam do papel para o terreno. É um discurso encorajador que dá esperança ao povo, que falou e tocou naqueles pontos que muita gente espera ouvir. Agora, o problema já agora é nós esperarmos a implementação daquelas ideias que ele apresentou. Mas pelo ponto de vista que o presidente Chapo falou, eu acho muito bom nós podermos ter essa mudança, porque muitas das vezes são as mesmas pessoas e não conseguimos ver essa mudança no nosso país. Então eu acredito que vai fazer grande diferença poder banir e poder colocar outras pessoas aí. Talvez podemos encontrar uma nova dinâmica em Moçambique. Quer dizer que foi um bom discurso. O que eu penso é que ele cumpra, que faça cumprir as suas palavras, as suas promessas, faça cumprir. É mais ou menos isso. Acho que a minha ideia é a ideia de muita gente também. José diz que Chapo, como presidente, é bem-vindo, mas acrescenta ainda que ele deve olhar para o povo porque somente assim a sua governação vai funcionar na total normalidade. Quanto à tomada de posse do novo presidente, é bem-vindo, só que nós queremos que ele repare no povo, apesar de ter banido muitos ministérios, não é? É correto e certo, mas ele deve reparar no povo e ser um governo que tenha uma boa fiscalização para que melhore ao nosso Moçambique
para que não seja só o governo que tem tido muito poder, não sei lá quanto. Então é o que tenho a dizer neste preciso momento. Se eles repararem no povo, então essa governação vai funcionar normalmente. Outros tiveram que voltar para o passado, em 2015, quando Filipe Nyusi tomou posse como presidente da República. Depois do seu manifesto, dizem os cidadãos que a realidade vivida foi contrária das palavras expressadas por ele. Eu recordo-me que o presidente Nyusi, quando tomou posse, teve um bom manifesto. E ele dizia que eu só vim para trabalhar para o povo. O meu patrão é o povo. Disse isso, eu recordo muito bem essas palavras. O meu patrão é o povo. Mas o que estava a acontecer ultimamente, o povo já não era patrão. De referir que Daniel Chapo tem apenas 5 anos para colocar em prática tudo o que disse no dia em que tomou posse como presidente da República. 5 pessoas perderam a vida em consequência do ciclone tropical de Khaled que assolou a província de Nampula. Destes óbitos, um foi registrado na vila de Mursuril, 3 em Angoche e um na cidade de Nampula. Segundo dados preliminares avançados pela presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, Luísa Mek, citada pela Rádio Moçambique, indicam ainda que até esta quarta-feira houve registro de 35.164 pessoas afetadas, correspondente a 8.225 famílias. Minha casa caiu todo o teto. Apanhei uma pancada aqui do bloco e uma menina também que vive comigo. Estamos aqui na escola desde esse dia que aconteceu isso aqui. Sofremos essa ventania, muitas casas já foi destruído, então nós não sabemos onde vai, então nós queremos ajuda. A presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres, Luísa Mek, na interação com a população no centro de acomodação de Socasmar, apelou à necessidade de uma construção de casas resistentes. Essa equipe vai, não é, ajudar com ideias, juntamente com a comunidade, como é que nós poderemos construir casas que possam ser mais resistentes ao impacto dos ventos. Em Mossoril e Ilha de Moçambique, não há energia elétrica devido à queda dos postos de média tensão que conduzem a corrente elétrica e devido à destruição de casas. As famílias mais vulneráveis foram conduzidas a 2 centros de acomodação temporários que precisam neste momento de apoios em abrigo e alimentos. Os funcionários e agentes do Estado ameaçam paralisar as atividades a partir da próxima segunda-feira por um tempo indeterminado. Em causa está o não pagamento do 13º salário, confirmado pelo antigo primeiro-ministro Adriano Malian, que apontou elevadas dívidas com diferentes fornecedores de bens e serviços ao Estado, horas extras e as manifestações pós-eleitorais no país. A justificativa do Executivo não caiu bem para os funcionários e agentes do Estado. Os funcionários e agentes de Estado de Moçambique vêm, por este meio, informar que, em uma reunião realizada por plataforma virtual, os funcionários deliberaram por unanimidade a paralisação das atividades a partir de 20 de janeiro de 2025, até que se efetue o pagamento integral do 13º salário e na totalidade. O não pagamento do 13º salário representa uma manifesta falta de consideração e desvalorização de funcionários e agentes de Estado. Sentimos, atualmente, que estamos sendo desvalorizados e desrespeitados em nossa função. A alegação de falta de disponibilidade financeira tem sido frequentemente utilizada como justificativa para a não resolução deste impasse. Reiteramos, portanto, a nossa demanda por respeito e valorização ao trabalho dos funcionários públicos essenciais para o bem-estar da
população. O representante dos funcionários públicos, Isaac Marengula, que também representa a Associação Nacional dos Professores, ANAPRO, avançou que os professores não vão aceitar que seja realizado o exame especial antes do pagamento. O governo até hoje não pagou na totalidade os vencimentos das horas extras a nível nacional. Começando das horas extras do ano 2022, não foram pagos na íntegra. 2023 está a acontecer o mesmo de 2024, não se fala do pagamento. Então, não havendo o pagamento do 13º salário, sim, das horas extras aos professores, não haverá exame especial. Por sua vez, a classe dos enfermeiros, através da sua organização, Associação Nacional do Enfermeiro de Moçambique, ameaça também paralisar os cuidados mínimos nas unidades sanitárias. Nós, como associação, reunimos com os enfermeiros para escutar e colher as sensibilidades. E, quem deve prestar os cuidados mínimos são enfermeiros. Então, os enfermeiros, eles informaram que não se fariam presente enquanto não receber o seu 13º salário. Então, quanto aos cuidados mínimos, nós também fizemos essa questão aos nossos colegas, porque no final do dia posso ser eu também a precisar, mas todos os enfermeiros foram unânimes em dizer que não se farão presente enquanto não receberem o seu 13º salário. Estas medidas de pressão foram anunciadas esta sexta-feira em Maputo pelas associações de professores, enfermeiros e Sindicato Nacional de Função Pública. Ao quando do discurso de tomada de posse, o presidente da República, Daniel Chapo, anunciou como uma das medidas da sua governação a redução dos ministérios, fato que ficou materializado com a extinção de alguns antigos ministérios e secretárias de Estado e criação de outros novos, através de um decreto presidencial emitido na noite desta quinta-feira. O analista político e ativista social João Chazoita diz que a redução de número dos ministérios carece de muita atenção. Caso não seja observada de forma criteriosa, corre risco de haver sobrecarga dos ministérios existentes. Há um aspecto muito importante que tem que ser observado na redução desses ministérios, não é? Se isso não ser observado de forma criteriosa, corremos o risco de sobrecarga dos ministérios existentes e isso pode comprometer a implementação das políticas públicas de forma eficaz e eficiente. Por isso, há necessidade de prestar muita atenção no âmbito da redução desses ministérios. De acordo com o analista, o fundo dos ministérios reduzidos e de secretários de Estado banidos pode ser usado para os setores de saúde e educação, que, para a fonte, são setores com sérios problemas. Portanto, com a redução ou com a extinção de alguns setores, vai permitir com que esses fundos sejam alocados a esses lugares para permitir a boa prestação de serviços, não é? Serviços da saúde, serviços da educação. Se sabe que ainda temos muitos problemas no fornecimento dos medicamentos nos nossos hospitais. Se sabem também em termos no setor da educação, há problema nas carteiras, nas escolas e outros setores que podem ser relevantes. A extinção de secretários de Estado, segundo o analista, concede mais poder ao governador da província para a resolução de problemas que afetam a população ao nível daquele local. Com essa retirada, principalmente nas províncias, não é? O secretário de Estado que tinha mais direito do que o próprio governador que foi eleito pelo povo. Então, ao se retirar, portanto, o secretário de Estado, dá mais primazia, dá mais poder ao governador de poder lidar e resolver de forma imediata, sem algumas inércias, os problemas que afetam, não é, a sua população, os seus cidadãos a nível da província. Depois da criação de novos ministérios, Daniel Chapo deverá, nas próximas horas, indicar os ministros que deverão compor o seu novo governo com vista à tomada de posse o mais rápido possível. Nos últimos meses, na cidade de Maputo, tem-se registrado focos de lixo acumulado nas vias públicas, uma situação que condiciona a livre circulação de pessoas e veículos.
Os distritos municipais da capital do país, nomeadamente Camachaquene, Caxamanculo, Camubuquana e Camavota, são considerados os mais críticos. Face à situação do lixo acumulado, o edil da cidade de Maputo, Razak Manhique, reiterou que as manifestações pós-eleitorais dificultaram na recolha de resíduos sólidos, mas assegura que tudo está a ser feito para solucionar o problema o mais rápido possível. Estamos a trabalhar. Há de notar que se não estivéssemos a recolher, teríamos contentores de vários pisos, né? Ou lixo de vários pisos. Mas estamos a resolver assim gradualmente e temos estado a contar com a presença da população. Em alguns locais, ajuda-nos a população para que possamos rapidamente recolher. Há de notar que uma coisa é recolher com um caminhão próprio, a outra é recolher com um caminhão basculante. O caminhão basculante, ele não recolhe o lixo. É preciso que tenhamos ali uma máquina. A máquina vai cartando, vai colocando. O caminhão sai, vai despejar, regressa. Quando ele regressa, vai para um outro ponto. Portanto, é um exercício que se faz e não há como fazer, portanto, com muita flexibilidade. Questionado sobre a dívida com as empresas contratadas para a recolha dos resíduos sólidos, disse compreender as queixas e revelou que tudo piorou com os protestos. A crise que se instalou deriva da vandalização dos meios. É por isso que a dívida não é de hoje, mas não houve este problema em setembro, não houve em agosto, não houve em julho. Começa exatamente neste período das manifestações e todos nós estamos a ver isso. Só que, bom, não compreendemos, não é? Mas a edilidade de Maputo vai continuar a trabalhar. Como disse e pretendo dizer uma vez mais, não vamos descansar enquanto não resolvermos o problema. E estamos a caminho do bom porto. O presidente do município da cidade de Maputo falava esta quinta-feira em Maputo, à margem da cerimónia interreligiosa promovida por Conselho das Religiões de Moçambique. Refira-se que a edilidade da cidade de Maputo recebeu um apoio de 10 caminhões do município de Chimoio e de algumas empresas de construção civil para ajudar na recolha de lixo.